A vida às vezes nos reserva surpresas incríveis, mas muitos pensam que só acontecem aos outros e nunca os afetarão. Ela também pensava assim, mas agora estava confusa. Uma jovem loira acordou na cama ao lado de um tronco nu. Parece que ela adormeceu lendo um romance e está tendo um sonho lúcido. Na noite anterior, a garota lia um livro com entusiasmo, preocupada com os personagens. A sogra é tão cruel, é demais, mesmo para um romance, indignou-se. Por isso se divorciaram, a ficha caiu para a garota. Divorcie-se. Um homem de feições agradáveis entregou um papel para a mulher assinar. Após o aviso de divórcio, Ellen usou veneno de cobra para induzir um aborto espontâneo em Layla, e conseguiu. A nora Layla perdeu seu bebê no ventre. Mais tarde, quando Marlborough virou rei e soube disso, ficou furioso. Ele ordenou que a vilã fosse capturada e executada. Foi feito na hora. Ela foi queimada viva, uma bruxa amaldiçoada. Ah, como eu quero dormir. A garota decidiu finalizar tudo e descansar. Isso mesmo. Já que ela adormeceu daquele jeito com um livro nas mãos, realmente era um sonho. Com licença, ela chamou educadamente o homem ao seu lado. Mas o homem se virou instantaneamente para ela, indignado com a forma como ela o tratava. Ela não reconhecia o próprio marido? Mas a garota ficou surpresa com o que ele lhe respondeu. Porém, enquanto ponderava que aquilo não importava, o rapaz saiu da cama, indignado por ela esquecer que ele era o conde Philippe Maurice, seu marido. Vendo o conde partir, a garota reconheceu o nome. Este era o sogro de Layla, a protagonista do livro A Coroa de Layla, que ela lera antes de dormir. Espere, sou Ellen? Ela perguntou. Droga, até em sonho ela pegou o papel da sogra malvada. Teria sido melhor se ela fosse a personagem principal. Mas o conde voltou ao quarto e Ellen viu algo notável. Ela logo mudou de ideia, pois ser sogra seria melhor, já que o homem saiu do banheiro com o tronco nu e cabelos molhados, que secava com uma toalha. Não imagine nada. Esta noite não apagará nossas assinaturas dos papéis do divórcio. Ao ouvir sobre o divórcio, a garota percebeu que estava em um sonho. Exato. Ellen disse que assinaria os papéis do divórcio se ele passasse a noite com ela, mas somente como na noite de núpcias. Essa era a condição. Lembre-se, 2 vezes, disse ao marido atônito. Philip notou que a condessa não tinha pudor, mas aceitou os termos, dando-lhe os papéis do divórcio. Ele disse que os papéis finais estariam prontos, mas como não a amava mais, não a beijaria. Esta é a mesma cena do livro. O conde Philip Morris e a vilã Ellen passam essa noite, mas ainda resta uma vez. E daí? É só um sonho. Seria tolice recusar um homem tão belo. O sol forte acordou-a. Ela se espreguiçou, perguntando-se que horas eram e onde estava o telefone. A mão dela acidentalmente tocou algo quente e macio na cama ao lado. Ela abriu os olhos, atônita, completamente acordada pelo choque. O que acontece? Por que há um homem em sua casa e em sua cama? Ela levantou o cobertor e o viu nu e a si mesma de camisola. Percebendo que o quarto era diferente, as roupas eram diferentes, tudo era diferente, e havia um homem por perto, a mulher gritou histericamente. O que houve, madame? O homem acordou com o grito dela e se sentou na cama. Naquele momento, ela não raciocinava com clareza. Seu único pensamento era não deixar impune quem a atacara. Assim, ela chutou o peito do homem com toda a sua força, fazendo-o cair imediatamente no chão, ao lado da cama. Ele perguntou chocado por que ela agia assim, e a garota indignada respondeu como ele ousava perguntar. Ela o questionou furiosamente se ele tinha feito aquilo com ela, e ele respondeu que sim, e que ela mesma havia desejado. A mulher não entendia por que faria isso. Ele acrescentou que ela exigiu e implorou. Nesse ponto, ela ficou indignada e ele adicionou que ela chamou o ocorrido entre eles de magnífico. No meio da discussão, as portas do quarto se abriram sem bater e várias criadas apareceram, perguntando o que tinha acontecido e pedindo para a madame se acalmar. Uma garota a protegeu, braços abertos. A realidade a atingiu. Não era um sonho. Ela era a madame. Meu Deus, que confusão! O homem, enfim, caiu em si, os olhos roxos brilhando. Ela não conseguia desviar o olhar dele, imaginando se seria punida ou poupada. O olhar da mulher se demorou no forte tronco nu do homem. Algumas desculpas ridículas não vão mudar minha decisão. O pedido já foi enviado ao tribunal, disse o homem com firmeza. Ou seja,
Não importa o que ela faça. Hoje inicia o período de reflexão pré-divórcio. O casamento foi um inferno para Philip e ele não suportaria mais. Espero que 100 dias passem voando, disse o conde e saiu. Ellen ficou parada, atordoada, olhando para ele. Já fechando a porta atrás de si, o homem acrescentou que as crianças voltariam em uma semana e que ela não deveria ousar tocá-las, porque ele não pretendia mais fazer vista grossa para isso. As criadas saíram apressadas, dizendo que esperariam fora. Quando a sós no quarto, ela finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ao examinar o quarto, a mulher notou uma mesa com um espelho no lado oposto e, ao se aproximar, seus olhos se arregalaram em surpresa. Quem é essa? Uma loira magra de olhos azuis a encarava no espelho. Tudo o que aconteceu agora não foi um sonho. A compreensão final da situação chegou. De fato, ela está no corpo da vilã Ellen, do romance que leu. Pensando que precisava verificar tudo, ela virou-se bruscamente, abriu a porta do quarto e saiu para o corredor onde as criadas esperavam. As moças, curvadas de medo, esperavam instruções. Para onde foi aquele homem? E quem sou eu, afinal? Indagou a mulher, sem vergonha do absurdo. Mas a confundiu a voz rude e assustadora que usou. Uma das criadas respondeu que o conde estava em seu escritório e a mulher se convenceu de que ela era, de fato, a vilã Ellen. Incrédula, ela perguntou se era a condessa Ellen Morris. As criadas se ajoelharam e imploraram perdão, pois os papéis do divórcio foram enviados ao tribunal e ela era Ellen Bourbon, a filha do Duque de Renoir. No início, a condessa ficou surpresa porque elas estavam pedindo perdão, embora não tivessem feito nada. Mas, percebendo que era a vilã e precisava agir como tal, ela ordenou que as criaturas inúteis voltassem ao trabalho. Ao voltar para o quarto, ela se perguntou se não era cruel, mesmo tentando soar como vilã. Ao fechar a porta, ouviu as criadas dizerem que tal coisa era impossível e pensou que as ofendera com suas palavras. Mas as garotas, ao contrário, discutiam que a condessa não as açoitara, nem lhes arrancara os cabelos e que, em geral, fora muito gentil hoje. Parecia que, após assinar os papéis do divórcio, ela virou um anjo. A condessa, com um sentimento estranho, notou que não a odiavam, mas sim o quão mal Ellen as tratara. Com essa beleza, todas as portas se abrem para ela. Por que ela virou uma vilã? De qualquer modo, já que estou realmente aqui, preciso compreender bem a situação para não ser morta, tal como no romance. Para começar, ela decidiu se dar bem com as criadas. Naquele momento, bateram à porta e a criada anunciou o café. A condessa, tentando manter a voz calma, permitiu que entrassem. Logo, uma mesa cheia de comidas deliciosas apareceu no quarto. Ellen, curiosa, cortou um pedaço de carne e o levou à boca. Meu Deus, isto é arte! A mulher comeu com prazer. É tão delicioso. Tudo do jeito que ela gosta. Tudo incrivelmente delicioso. Os pratos da condessa logo ficaram vazios. Hora do café. Ellen, saboreando a bebida, ponderou. Se não fosse vilã, viver aqui seria ótimo. Quando mais teria tal luxo? Depois de terminar a refeição, Ellen anunciou que ia dar um passeio lá fora. Sim, senhora. Curvaram-se as criadas, sem contradizer. A condessa notou, surpresa, que bastava ela dizer uma palavra e tudo estava pronto. Um cabide com vestidos de passeio surgiu no quarto. Ela olhou as roupas com interesse, escolhendo o que vestir. O olhar de Ellen fixou-se num vestido azul celeste, que parecia o mais adequado. Ela gostou dele. Ao lado do prédio, havia um belo jardim de flores perfumadas. Ellen se encantou com o belo jardim e a vista. Notou um jovem de tesoura, parecendo ser o jardineiro cuidando do local. O jovem notou a dama o observando e, num instante, fugiu o mais rápido possível. O que foi aquilo? Ele temia-a tanto assim? Ellen ficou perplexa. Colin! Ela ouviu uma voz estranha e, surpresa, virou-se para ver quem era. Um belo jovem ruivo estava à sua frente. Nos primeiros segundos, ela perguntou quem era, surpresa. O jovem se apresentou como Yuregov Mild e disse que a protegia desde os 10 anos. Ele notou, sorrindo, que haviam combinado não brincar assim. A verdadeira Ellen fazia essas brincadeiras? A condessa percebeu, surpresa, mas era melhor para ela. Que tédio! Ellen virou-se e continuou seu passeio. Mesmo com a condessa caminhando tranquilamente com suas criadas, o cavaleiro a seguia. Por que me segue? Ela não suportou e virou-se para ele.
Mild, com um sorriso, respondeu que era seu guardião fiel. Sim, Ellen tinha um cavaleiro das sombras a seguir, e ao incorrer na ira do rei Marlborough, sendo presa para a execução, ele resistiu e morreu pela espada de Philip. O nome dele foi mencionado só no início do livro, e depois ele era simplesmente a sombra de Ellen. Que ótimo! Pelo menos ela já tem um aliado. Uma manhã, Condessa Morris acordou, sentando-se com dificuldade. As costas doíam, o que não surpreendia após uma semana de cama. Sua execução está marcada para daqui a 3 anos, e o que acontecerá se ela mudar o futuro? Ellen foi punida por torturar os personagens principais. Talvez se agir diferente sobreviva, pois ninguém condena a morte sem razão. Ela primeiro tentará melhorar a relação com os filhos, que hoje voltam da lua de mel. Se a vida aqui for agradável, a tensão diminuirá. Ela só precisava ser mais gentil, a mulher decidiu. Conforme o direito da família do Reino de Cigarettes, o divórcio final exige 2 petições, uma para divórcio e outra para confirmação. Há uma semana, Philip entrou com o pedido no tribunal. Desde hoje, o casal deve refletir por 100 dias. Devem passar juntos, não importa o quanto não gostem. Após ler os papéis do divórcio, Ellen refletiu. Outra petição de divórcio pode ser apresentada ao tribunal a qualquer momento. Será selada e o juiz só a abrirá no último dia do período de reflexão, quando a sentença final for proferida. Se um cônjuge pedir o divórcio, será aprovado. Se nenhum o solicitar, ou ambos cancelarem, o divórcio será anulado. Mas a partilha de bens no divórcio é decidida pelo chefe da família, e a mulher não gostou dessa reviravolta. No romance, o conde dá a Ellen uma pequena casa de 2 andares, que perto da fortuna do conde é uma gota no oceano. Se ela não implorar para cancelar o divórcio e ganhar seu favor, ele poderá dar mais. Mas há um plano melhor: ganhar dinheiro antes do divórcio e depois viver no luxo. Ellen, concluindo seus pensamentos, selou o documento que lera. Então, pela porta, chamou Sir Mild, seu leal cavaleiro. O jovem apareceu imediatamente à porta do quarto, pronto para servir sua senhora. Leve ao tribunal. A condessa entregou os documentos assinados. Antes, Mild perguntou se ela tinha certeza. Se eu me divorciar, você ainda me protegerá, Sir Mild? Ela perguntou ao cavaleiro com um sorriso, e ele respondeu afirmativamente, pois havia jurado protegê-la por toda a vida. Envergonhada com tamanha demonstração de afeto, a condessa ordenou que o cavaleiro partisse. Certo, então irei. Pegou os documentos e curvou-se à senhora. Agora, além dela, há outra pessoa que precisa salvar. Mild saía do quarto, a criada entrava. Ellen perguntou à moça quanto faltava para os filhos chegarem, e ela respondeu: cerca de 2 horas. Ela então perguntou se o encontro seria perto da entrada principal e recebeu a confirmação de suas palavras. A condessa disse que devia se preparar, o que assustou muito a criada. Ellen não conseguia entender por que a moça que tremia à sua frente estava com tanto medo. A princípio, houve um certo constrangimento devido aos desentendimentos, mas agora, após uma semana, ela já se habituou. Ela sairá daqui em 100 dias, de qualquer forma, então não há motivo para preocupação. Ellen passou as horas seguintes preparando a chegada dos filhos com a ajuda de criadas. No final, a mulher estava impecável, vestindo um lindo vestido, com cabelo e maquiagem feitos, e até ela mesma admirava sua própria beleza. Olhando-se no espelho, ela ponderou que Ellen possuía uma aparência tão luminosa e encantadora que, findada sua vida aqui, certamente iniciaria uma nova, mais adequada a ela. Esses pensamentos soaram um plano bem feito para o futuro, e a moça sorriu satisfeita. Tire as joias da cabeça, disse a criada, querendo mudar sua aparência. Porém, as criadas, não acostumadas àquele comportamento da patroa, ficaram muito surpresas. Mas não ousaram contradizer a senhora, e logo a obedeceram. As joias pesadas incomodavam Ellen. Sem elas, sentia-se bem melhor. Tudo pronto, e todos os moradores da casa ansiavam pela chegada dos convidados. Ellen foi a última a chegar à entrada principal, onde os servos já a saudavam cerimoniosamente. Um dos homens a observava, sem tirar os olhos dela. Ellen Morris era tão bela e graciosa para ele que a admirava. Ele casou-se por conveniência com Ellen, de 18 anos. De início, não se queixou de ele ter um filho adotivo, Marlborough.
Mas ao perceber quão talentoso Marlborough era, ela começou a mudar. Ela temia que seu filho não se tornasse o herdeiro do condado. Por mais que tentasse acalmá-la, Ellen não acreditava, importunando Marlborough mais. O que ela não sabia é que Marlborough era o filho secreto do rei, mas Philip não podia revelar, pois jurou ao rei manter o segredo. Ele não pode mais viver com ela, e ela não pode mais viver com ele. Para ser sincero, Philip só tolerava isso por sua beleza, pensou o homem, olhando a mulher ao seu lado. Quem aguentaria tal crueldade em uma esposa? No entanto, um sorriso muito doce e gentil apareceu de repente no belo rosto de Ellen, e isso alertou o conde. Parecia que ela estava tramando algo de novo. O homem pensou que a esposa estava especialmente linda hoje. Logo, uma carruagem ricamente decorada por 2 cavalos surgiu no palácio, e o conde, embora expectante, sentiu o olhar intenso de alguém sobre ele. Ao se virar, ele se chocou. Ellen o encarava nos olhos. Não aguentando, ele perguntou por que ela o encarava tanto. A moça, embaraçada, disse que o agredira. A princípio, o homem espantou-se com tamanha franqueza. Como ela ousava dizer isso na frente de todos? Ela agora é uma canalha e a reputação dele está sendo manchada. Só queria ter certeza de que estava bem. A mulher sorriu. Philip sabia que essa canalha esgrimava tão bem quanto um cavaleiro e era ótima em combate corpo a corpo. Ela o agrediu, mirando onde causaria mais dor. Mas Ellen interrompeu seus pensamentos, baixando os olhos e dizendo que não se repetiria. Embora ditas claramente, Philip ficou aturdido, perguntando o que ela disse. Sem esperar, ele perguntou, por que ela fez aquilo? Eu estava com medo, Ellen respondeu, olhando-o nos olhos. As palavras dela deixaram o conde ainda mais perplexo. A moça explicou que acordou e viu um homem, por isso se assustou. Ele não encontrou palavras para responder à esposa. Ellen continuou, dizendo que esquecera o ocorrido da noite anterior, e Philip notou que ela própria insistira ao assinar os documentos. A condessa Morris disse misteriosamente que num sonho tudo se esquece, e pensou, no romance ele era reservado. Por que tanta curiosidade agora? Philip, cobrindo a boca, disse, você gostou? A julgar pelas palavras, foi maravilhoso. Isso irritou Ellen. Maravilhoso. O quê? Ela pensou em agredi-lo de novo. Os criados, testemunhas da briga, fingiram ignorância. Você realmente não entende. Você mesmo disse. O homem, indignado, gritou. E Ellen não aguentou mais e começou a ficar cada vez mais irritada. Ela agarrou-o pelas lapelas do casaco e o puxou. Você é um pervertido. Que perguntas fazes? A condessa sussurrou, irritada, ao ouvido dele. Ela disse que não importava, porque ele continuava a conversa. Philip se chocou que Ellen desfrutara a intimidade deles tanto e agora negava com veemência. Ela mente para evitar o divórcio. Ela realmente acha que ele confiará nela novamente? A carruagem chegou e jovens saíram. Oh, meu Deus, que heroína linda, minha nora, a condessa pensou. Ao vê-los, percebeu que Ellen agira muito mal. Mesmo vilã, quem ofenderia tanta beleza? Mas agora ela a apoiará em tudo. Laila, saudou a condessa, mas sua voz e expressão eram tão sinistras que a jovem respondeu sim, com medo. Bem-vinda, disse Ellen sorrindo, abrindo os braços num abraço caloroso. No instante seguinte, puxou a nora para seu peito. Embora as palavras da mulher fossem amigáveis, a garota estava apavorada com a atitude dela. Após os abraços, a condessa pediu a Laila que descansasse e se encontrassem para o chá. Ellen estava feliz em ver os convidados, em especial sua nora, mas todos agiam com desconfiança. Após cumprimentar a garota, a condessa Morris se voltou para Marlborough e, como ele havia chegado, achou apropriado saudá-lo. Estou de volta, pai, mãe, o jovem e sua esposa reverenciaram. Philip observava perplexo, tanto que Ellen o cutucou para que finalmente dissesse aos filhos que entrassem na casa. Entrem logo. Preparei chá preto e tortas, a condessa disse sorrindo. Todos se chocaram com o comportamento da condessa Morris. Philip não conseguia entender por que ela estava se comportando daquela maneira. Marlborough temia o ocorrido em sua ausência, e Laila achou que isso deixava Ellen ainda mais assustadora. Depois, convidados e anfitriões sentaram-se, esperando o chá.
Mas primeiro, um mordomo entrou com um carrinho de presentes. Ao vê-lo, Ellen lembrou que Domingos, o mordomo, morreria logo. De acordo com o original, ele morreria após 3 acidentes, e então Ellen diria rindo que o velho irritante finalmente havia morrido. Naquela noite, ela se embebedaria e ficaria com Sir Mild. Mas se ela falar do futuro agora, parecerá estranha, e também não pode fingir que ignora os acidentes que estão por vir. Domingos, pode comprar óleo de camélia? Ela perguntou. O mordomo ficou surpreso por ela saber a informação. A condessa alertou que, para evitar bandidos, deveria enviar um mensageiro ou levar um guarda-costas. E, a julgar pela sua fisionomia, ele poderia colidir com um cavalo, então deveria ser mais cuidadoso, especialmente ao encontrar estranhos na taverna. Após seu breve discurso, o mordomo agradeceu à senhora, mas ela percebeu que ele não acreditava, o que era esperado. Então ela perguntou quando ele faria as compras, e o servo respondeu prontamente que em 3 dias, ao buscar uma encomenda na boutique da Madame Ed, onde vendiam as melhores mercadorias da companhia Renoir. Ellen surpreendeu-se ao ouvir seu sobrenome de solteira do mordomo. Não é a empresa do seu irmão? Philip notou, e Ellen percebeu, feliz, que tinha um irmão. Porém, o conde adicionou que, com tanto ódio, se considerava que ela não tinha. Então a condessa resolveu contornar a questão e seu olhar focou em uma pilha de presentes. E naquele momento, Lila a olhava atentamente, como se quisesse dizer algo. Parecia que esses presentes eram da nora para ela, decidiu Ellen. O romance dizia que os heróis prepararam um presente para Ellen e Philip, mas Ellen achou defeito e expressou toda a sua insatisfação. Mas desta vez, tudo será diferente, porque a sogra está totalmente do lado da nora. Naquele instante, a garota deu à condessa um presente embrulhado. Ellen ficou muito feliz e decidiu demonstrar máxima alegria. Ao entregar os presentes, Lila disse que esperava que ambos gostassem. Após desatar as fitas e abrir a caixa, a condessa pegou o presente aguardado. Um adorável roupão azul. Não foi preciso fingir, o encanto surgiu por si só. Que macio e lindo, Ellen admirou, examinando o presente. Ela segurou o roupão, girando feliz como se o estivesse provando. O conde Philip, assim como Marlborough, olhavam a condessa com um riso mal contido. Tão engraçada ela parecia naquele instante. O mordomo ficou preocupado com a condição deles. Ellen agradeceu à nora e perguntou onde conseguira o roupão, e a moça ficou feliz por ela ter gostado. Você se esforçou muito. Descanse e sinta-se em casa. Ellen pegou as mãos da nora e a moça, comovida, encheu os olhos de lágrimas e disse, Mãe. Os homens assistiam em mudo espanto e Ellen disse que Lila deveria avisá-la se Marlborough a chateasse. Se ele te chatear, eu o punirei. A condessa ameaçou o jovem. Philip sentiu o constrangimento e tentou mudar, perguntando o que aconteceu ao seu presente. O mordomo logo se desculpou e abriu outra caixa para o conde. Na mesma caixa estava o mesmo roupão azul, só que masculino. Philip agradeceu e logo informou os filhos que assinaram os papéis do divórcio há 1 semana. Lila e Marlborough ficaram atordoados e surpresos, pois não esperavam mudanças familiares. O conde acrescentou que, quando o período de reflexão terminasse, Ellen deixaria esta casa, embora não seja certo que ela sairá após o término do período, então não será possível usar estes roupões. Quando o conde mandou Domingos pegar os roupões, a condessa se indignou, porque ele queria levar o dela. Philip tinha certeza de que seria melhor assim, mas Ellen tinha opinião oposta, pois usaria, o que fez o conde pensar que ela cancelaria o divórcio. Quem disse que eu quero cancelar? Você está celebrando cedo demais, disse a mulher, e ele ficou surpreso. Mas se o conde não usasse o roupão, poderia dá-lo a ela. Philip, porém, notou que o comprara para usar com ela. Você disse que não usaria. Ellen não entendia mais suas palavras. Celebra cedo demais, ele retrucou as palavras dela. E ainda explicou que também gostou do roupão, mas se não pudesse usá-lo com ela, teria que levá-lo embora. Então, Philip, podemos passar sem o seu, Ellen concluiu, e o conde ficou chocado. Como Philip disse, em 100 dias, ela sairá desta casa. Após o divórcio, ela retoma seu status de filha do duque, e o conde deve lhe dar um lar digno. E que ele não pense em dar-lhe uma casa pequena com papel de parede barato.
O conde não se lembrava de ter prometido compensação, mas Ellen sorriu, dizendo que presumiu que ele o faria. Vou descansar. Não faria mal a você também, disse a condessa, e decidiu não incomodar os recém-casados aquela noite. O dia seguinte estava ensolarado, ótimo para um passeio. Condessa Ellen Morris, no jardim, lamentou não ser um cenário para fotos. Que pena não poder tirar uma foto dessa vista. Ela é uma dama de verdade, a mulher riu, satisfeita com a situação. Logo ela se surpreendeu ao ver que não era só Sir Mild que estava rindo, e a condessa perguntou qual era o problema. O cavaleiro se desculpou, e a condessa perguntou o que o fez rir tanto. Pareces feliz, milady, disse Mild sorrindo. As palavras envergonharam Ellen. Ele estava feliz pelo bom humor dela? Ela não pode deixar um homem tão bom como Mild morrer. Layla vai dar um chá da tarde hoje, então Ellen precisa causar uma boa impressão em suas amigas. Elas se reuniriam no jardim, mas onde exatamente? A condessa desconhecia o local preciso. O cavaleiro perguntou o que a dama procurava, e ela respondeu que Layla estaria tomando chá hoje, mas não apareceu. Ela disse que o local teria rosas, então a condessa deduziu que era por aqui. Por isso as criadas estavam tão quietas, Mild notou. Mild, você também não sabia, a condessa percebeu. Ok, poderia estar oculto, mas Ellen atormentou a todos. Mas ela não desistiu e perguntou ao cavaleiro onde tomariam chá, e ele sugeriu o quintal. As amigas da jovem são plebeias, então se tomarem chá, será provavelmente no coreto à beira do lago. Ellen, então, ordenou que a levassem, embora o cavaleiro, notando a distância, sugerisse um cavalo ou uma carruagem. A mulher pensou, Ellen causou alvoroço nesta reunião. Ela foi às garotas que falavam calmamente ao chá. Naquela época, a condessa estava de péssimo humor e não tinha intenção de escondê-lo. Todo o chá, lanches e pratos voaram da mesa ao chão. Mas a pobre Layla sofreu o pior da condessa Morris. Desta vez, ela virá e educadamente as convidará a se divertir. Portanto, para realizar seu plano, a condessa queria se aproximar a pé e em silêncio, que foi o que ela e o cavaleiro fizeram. Logo, a caminho do lago, encontraram criadas com cestas. Onde vão? Ellen as chamou e elas congelaram de medo. Ellen perguntou o que as criadas levavam nas cestas, mas elas disseram que não era nada especial. Abram, vamos! Ordenou a condessa com um sorriso assustador. Embora assustadas, as criadas não ousaram desobedecer à ordem de sua senhora. As cestas continham uma variedade de comidas, e Ellen, percebendo que levavam comida para o chá da tarde de Layla, ordenou que lhe dessem as cestas. Ela mesma queria levar a comida, já que também estava indo para Layla. As criadas perplexas, pois as cestas eram pesadas para a condessa. Não há perigo, Mild está comigo, sorriu Ellen. Logo, a condessa Morris e seu cavaleiro fiel chegavam ao coreto junto ao lago. De lá, ouviu-se uma risada feminina, e o cavaleiro perguntou se devia anunciá-la. Mas Ellen recusou, pois tinha vindo em uma visita não oficial. Quanto mais perto, mais nervosa, sem saber o que dizer. Ela poderia dizer que gostou de encontrá-las, que fica feliz em vê-las se divertindo, que trouxe bolo e torta e que Layla cuide delas. Algo assim servirá, decidiu a duquesa Morris. Não fale assim da minha mãe. A nora, indignada, interrompeu seus pensamentos. Ellen se virou e fez sinal para Marlborough calar-se. E nesse momento ela discretamente se aproximou do coreto. Mas ela não entrou, parando não muito longe da entrada para que não pudesse ser vista. Na versão original, as amigas de Layla eram plebeias, ou filhas de ricos, pelas travessuras de Ellen. Filhas de aristocratas não visitavam a casa do conde. Eu pedi para não dizer isso. Se você soubesse o quão boa ela é... A garota quase chorou, respondendo aos comentários de que a condessa era terrível e que ela mesma precisava cair em si. Mas uma garota insistiu que não. A reputação de Ellen Morris já era conhecida. Não, minha sogra é boa para mim. Ela me cumprimentou ao voltarmos da lua de mel. A condessa, de seu esconderijo, admirou a garota por ainda protegê-la, embora Ellen se comportasse muito mal, e mentalmente prometeu tratá-la melhor. Contudo, as convidadas não se tranquilizaram, salientando que, no primeiro encontro, Layla empalideceu e tremeu, pois Ellen a assustara com sua saudação, e todos estavam cientes disso. Eu só não tenho a aprovação dela. A jovem desanimou sob a pressão das amigas. Mas ela não precisa se preocupar, pois logo se divorciarão.
As garotas queriam saber como os recém-casados passaram a noite de núpcias, o que chocou Layla. As amigas riram maldosamente da reação dela. O que fizeram na cama? Conte mais, insistiram, apesar do estado de Layla. Ficaram indignadas por ela não poder compartilhar com as amigas, já que ninguém mais era amiga dela. E por causa de sua sogra má, ela não tinha amigos na nobreza. Ellen ficou furiosa. Como podem provocar uma garota doce como Layla? As atrevidas garotas não se acalmaram, insistindo que ela as tratasse bem para manter a amizade. E, a propósito, poderiam pegar esses vestidos. Mas quando Layla respondeu afirmativamente, uma de suas amigas perguntou se havia mais alguma coisa, porque ela tinha muitas coisas, e com uma sogra como aquela, não se pode usar muitas joias. Layla, chocada com a insolência, não conseguiu responder. Mas as garotas viram seu silêncio como recusa e a censuraram por preferir joias a amigas. Elas consideravam o seu comportamento perfeitamente normal e exigiam tudo e mais, expressando insatisfação até mesmo com a quantidade insuficiente de comida. Layla, está tomando chá com amigas aqui? A voz de Ellen Morris ecoou no coreto. A atmosfera no chá da tarde mudou na hora e parecia que até a escuridão se adensou à mesa. Ellen, em sua voz sinistra, disse que estava feliz por estarem se divertindo. As convidadas estavam realmente assustadas, a ponto de tremerem, o que não é surpresa. Eu perdi isso. Não tive tempo para me preparar antes. Explicou a condessa na mesma voz. As moças se curvaram, mas seus ombros tremiam levemente e o medo da condessa não as deixava. Você veio, mamãe. Layla a cumprimentou, mas insistiu para que se afastasse. Eu trouxe bolo e torta não criadas, ela disse às moças insolentes. Ela planejava dizer aquilo de forma amigável, mas agora mudou de ideia. Aqui, desfrutem. Jogaram pratos de comida nas garotas. Nesses momentos, ela à vontade no papel de vilã. A condessa gritou, irritadiça, chamando as moças de atrevidas. Como ousam tratar a doce Layla assim? Ela ouviu tudo o que disseram. Será que a consideram simplória só por ser amável? As convidadas imediatamente se ajoelharam, arrependidas, pedindo perdão por seu comportamento. Tentei ser sua amiga, mas se tornaram tão mimadas que não veem limites? Ellen exigiu desculpas. Condessa, piedade, imploraram as moças. E vendo seus rostos assustados, Ellen se irritou mais, apertando a cesta. Layla não precisa de amigas assim. A cesta, num ímpeto, voou na moça insolente. Ellen queria fazer algo que combinasse com sua imagem, mas foi subitamente impedida. Uma mão firme a segurou pela cintura, impedindo-a de fazer o que planejava. Me solte, Milde. Me solte, disse. Ela tentou se soltar das mãos dele, mas o homem não se acalmou, apesar dos gritos da condessa de que as moças precisavam de uma lição maior. Senhora, controle-se, disse o homem, e Ellen ficou surpresa. Ela percebeu que não era seu cavaleiro, mas sim o conde Philip Morris. Dizendo que tinha visto tudo o que aconteceu, o homem jogou sua esposa, que ainda se debatia, por cima do ombro. Enquanto resistia, ele contou ter visto por cima do muro o que acontecia e a viu agindo grosseiramente. Philip, carregando a condessa, ordenou às criadas que limpassem. Ele notou que as amigas de Layla estavam desmoralizadas e arrasadas. Que pena o chá ter sido arruinado. Perdoem-me. O conde se desculpou com elas. Indignada com esse comportamento, Ellen levantou-se e gritou às moças que tiveram muita sorte e não ousassem incomodar sua nora novamente. Nunca mais brinquem com Layla, nem mexam com ela. Tentem apenas cruzar meu caminho. A voz da condessa foi sumindo, enquanto o conde a levava para dentro. Pouco depois, já estavam no quarto de Ellen. A condessa não ia perdoar seu marido por um comportamento tão sem princípios com ela. Ela tentou ser boa com Layla e o conde concordou, embora não acreditasse. E após a confusão que ela fez no chá, não devia nem mencionar isso. Ellen, porém, apontou que a escolha não foi dela. O conde não ia mais ouvir nenhuma desculpa de sua esposa. O homem ia para a porta e a condessa pediu que a ouvisse para entender o ocorrido. Eu mesmo vou resolver a situação. A voz do conde soava tensa. Ele saiu do quarto e, logo após, ouviu-se um clique característico. Ellen correu à saída, puxou a maçaneta e confirmou suas suspeitas. Por que me trancou aqui? Gritou, batendo forte na porta. A voz do conde explicava que era pela segurança das criadas enquanto ele estivesse ausente.
Mas a condessa não entendia por que ela faria mal às criadas e estava muito revoltada. Você já fez isso antes. Volto logo. Acalme-se, respondeu Philip, e seus passos sumiram. És um tolo, um idiota. Ela, indignada. Você aprendeu sem saber a verdade. 1 hora depois, Philip voltou e disse que cada um tinha sua versão, e as amigas de Lila contaram que Ellen surgiu e causou tumulto. Mas a própria Lila admitiu a dureza delas e pediu desculpas. Ellen lamentou que a nora fosse muito branda com as insolentes garotas, e Philip acrescentou que ela resolveria com as amigas e pediria desculpas à condessa. Após se acalmar, a condessa decidiu que precisava achar amigas para Lila. Você esqueceu? Ou está dando o veneno e depois o remédio? Perguntou o conde surpreso, surpreendendo Ellen também. O conde acrescentou. Afinal, ela afastou as amigas de Lila. Dito isso, Philip saiu do quarto e a mulher engasgou de tanta insolência. Ele a trancou e nem se desculpou. Logo ela deixará esta casa de vez. Só precisa achar um lugar para morar. No dia seguinte, Ellen e Mildred foram ver as casas que Philip preparara. Das 10 opções, eles primeiro viram 9, depois foram ver a última casa, que Ellen recebeu pela trama do romance. A rua estava cheia de lixo. A estrada era estreita, a carruagem não passava, então foram a pé. Será que o conde de fato sugeriu esta área como possível moradia para Ellen? Por mais bonito que Philip seja, depois disso ele perde todo o encanto. É melhor ela garantir seus bens antes do divórcio do que ser jogada num lugar assim. Ellen andava pelo beco, absorta em pensamentos, mas percebeu que os moradores de rua ali estavam mais animados. Eles querem incitar um conflito? Ela deve fugir ou lutar? Nesse momento, as pessoas em situação de rua descalças se juntaram e avançavam decididamente para a nobre. A rua era tão estreita que seria difícil para a condessa escapar, então ela teria que lutar. Ellen sabia ser a decisão certa, mas sentia-se desconfortável, mesmo com seu fiel cavaleiro, Sir Mildred. Um mendigo deixou cair uma garrafa de vidro, que rolou pela calçada, assustando a todos. Ellen ouviu gritos assustados e virou-se, surpresa. Percebendo que a condessa os notou, as pessoas que claramente planejavam um ataque 1 segundo atrás começaram a fugir dela. A condessa Morris e seu cavaleiro ficaram parados no meio do beco vazio, com o vento frio soprando. O que acabou de acontecer? Essas pessoas os irritavam? A condessa confusa. Não bastava estarem no chão e agora estão fugindo. Talvez devesse pegar esses canalhas e lhes dar uma lição, perguntou Mildred. Demorou, mas Ellen percebeu que eles não iriam atacar, apenas temiam a famosa condessa Morris. Que coisa terrível ela fizera. Com esses pensamentos, a condessa seguiu seu caminho. No caminho, ela viu mais pobres que não ousavam olhá-la, e ao se aproximar, uma mão pedinte se estendeu. Senhora, estamos com fome, ao menos um pedaço de pão. Tenha piedade. O garotinho estendeu as mãos para ela em súplica. A mulher ao lado dele ergueu o olhar para a nobre parada e, ao reconhecer quem estava à frente, seus olhos se arregalaram de horror. Ela cobriu o filho pedindo silêncio. Era a condessa Morris. Porém, lágrimas surgiram nos olhos do menino, pois estava faminto e amedrontado. A mendiga pediu perdão à senhora, pois a criança não comia desde ontem, e implorou por misericórdia. A condessa Ellen Morris é tão cruel que até as crianças a temem. Melhor não os notar. Assim ela ajuda. Mas após alguns passos parou, sabendo que não podia os deixar sem ajuda. Vá antes que alguém a veja. Ellen virou-se à mulher, estendendo a mão, e uma moeda de ouro puro caiu nas mãos da mulher surpresa. A mendiga prostrou-se diante da condessa, grata por tanta misericórdia. No momento seguinte, pegando a criança nos braços, ela fugiu em passo rápido. Bem, pensou Ellen, enquanto Mildred a olhava estranhamente. O cavaleiro explicou que era a primeira vez que via a condessa Morris ajudar os pobres, e ela percebeu que agiu impulsivamente. Então ela os tirou de vista rapidamente, ou como Mildred disse, talvez devesse pê-los espancado e expulsado. Não, claro que não, respondeu o cavaleiro calmamente, e Ellen percebeu que Mildred não era um vilão. Ele só seguia ordens da condessa Morris. Porém, na história original, o fiel cavaleiro de Ellen foi caluniado por pessoas más e, no fim, morreu com sua senhora, protegendo-a até o último suspiro. Certo, guie-me,
ordenou Ellen, sem pensar mais nisso. Mild acatou a ordem da senhora e seguiram o caminho. Eles logo chegaram ao seu destino e se viram diante da porta correta. Era uma casa pequena de 2 andares, que por fora parecia normal. Olharam também para dentro e as coisas não eram tão boas lá. A mulher percebeu que não havia espaço suficiente para seus vestidos. Ellen teria de vendê-los, mesmo que não gostasse. O cavaleiro ficou surpreso que o conde quisesse enviar a condessa para um lugar tão impróprio, onde achou esta cabana. Mas Ellen adicionou, otimista. Na pior das hipóteses, ele no primeiro e ela no segundo. Senhora, não pode morar aqui, o cavaleiro disse emocionado, mas a condessa falou que não tinha escolha se ficasse com a casa. Mild estava confuso se a senhora realmente precisava do divórcio, e Ellen lembrou que já havia enviado os documentos, mas questionou por que ele não queria. Sua família não aprovará isso, disse o cavaleiro, mas a condessa queria saber o que ele próprio pensava. E quando ele disse que não se importava e só queria vê-la feliz, ela ficou surpresa. Parecia ela feliz na propriedade? Mild não teve resposta para a condessa Ellen Morris. Ellen, entendendo tudo, pediu ao cavaleiro que cuidasse da mudança. Mild pediu à senhora para reconsiderar o divórcio, mas Ellen já havia decidido e não se arrependia. Ela disse ao cavaleiro para não se preocupar, pois jamais moraria numa casa assim. Com seus assuntos ali encerrados, a condessa ordenou que retornassem à propriedade. A carruagem avançou lentamente pela rua ensolarada. No futuro, nossa casa ficará no centro da cidade, disse Ellen surpreendendo o cavaleiro, e acrescentou que, pelo que se lembrava, ele não mudaria de emprego. Portanto, já que vão morar juntos, esta será a casa deles, observou a condessa, ao que Mild sorriu sinceramente. A carruagem passou por um pequeno grupo e a mulher não lhes deu atenção. Ela o advertira para ter cuidado com ladrões de máscaras azuis. Ela agora entende que hoje é o dia da sua ida às compras. Ellen perguntou a Mild onde a senhora. A boutique de Heads, e foi informada de que era um pouco fora da cidade. Parece que o mordomo Domingos ia para lá hoje por volta das 4 da tarde. Não se sabe, e não se sabe se ele aparecerá para o encontro pessoalmente. Então a condessa nos mandou almoçar e ir à boutique às 4 horas. Com o plano do dia traçado, a condessa Ellen Morris e seu leal cavaleiro saíram para executá-lo. Naquele dia, após o almoço, Ellen e Mild deixaram o restaurante. A condessa perguntou as horas e soube que eram 4 horas, o que significava que era hora de ir à boutique da senhora Heads. O cavaleiro se prontificou a organizar tudo. Já se aproximando do local, em um dos pequenos becos, Ellen viu uma multidão de pessoas e, naquele exato segundo, entendeu tudo, gritando para parar a carruagem. Mas tudo aconteceu tão rápido que Mild não reagiu, enquanto Ellen pegou o guarda-chuva e saltou sozinha para o chão. O cavaleiro freou bruscamente, arriscando ferir o cavalo da dama. Apesar dos gritos de Mild, Ellen saltou da carruagem e correu para onde viu um grupo de pessoas. De lá, já se ouviam gritos sobre como aquele cara era teimoso e uma proposta para cortar sua coxa, mas não matá-lo. Num beco escuro, um punhal brilhou nas mãos de um ladrão. Ellen, por perto, repreendeu o mordomo, que não acreditava nela. Ei, vocês! A garota, para jogar pelo seguro, foi aos bandidos. Ela não disse mais nada, apenas agiu, usando o guarda-chuva e chutando o mais próximo nas costas. Que mulher é esta? Os ladrões mascarados azuis se espantaram. Mas Domingos reconheceu a dama, horrorizado com sua presença ali, e os bandidos descaradamente questionaram quem ela era e o que queria. Eu sou a Condessa Morris, disse a mulher indignada. Porém, eles não a escutaram, e o chefe ordenou que a levassem. Ellen estava preparada e facilmente desviou do agressor. A principal arma em suas mãos era um elegante guarda-chuva de senhora, e foi este que ela enfiou na bunda do bandido que estava de costas para ela. A condessa sentiu que ele tinha ido longe demais. Os outros bandidos se chocaram ao ver o colega ser tratado brutalmente. Não foi de propósito. Espero que ele sobreviva. Ellen não se desculpou e decidiu que em momentos assim é preciso ser forte. E você cuida do cavaleiro. Mild surgiu no beco, afastando a dama. Ele estava pronto para defendê-la. Antes dos bandidos atacarem, a condessa gritou a Mild para cuidar da esquerda. A luta entre nobres e bandidos foi épica. O cavaleiro manejava a espada com destreza. Sem arma, Ellen usou seu corpo com a mesma destreza. Senhora, isso é uma arte marcial. Mild, surpreso.
Não se distraia. Mas Ellen temia que ele morresse sozinho, então ela avançou com mais garra, usando cotovelos e outras partes do corpo. Apesar da baixa estatura, ela lançou o ladrão por cima do ombro, nocauteando-o. Isso foi digno de medalha olímpica. Ellen ficou satisfeita. Ao recuperar o fôlego, ela percebeu que não havia mais ninguém no beco, apenas ela. Perto dali, uma ordem foi dada para os capturarem, e a mulher virou-se surpresa. Mas quando percebeu quem deu a ordem e para quem, seus olhos se arregalaram ainda mais de surpresa. Um destacamento de cavaleiros do conde vinha, prontos a defender sua senhora. O conde Philip Morris estava perto, a cavalo. Os cavaleiros capturaram os ladrões, amarrando-os antes de fugirem. Está bem? Philip desmontou e perguntou à condessa. Ellen pensou se ele se preocupava, mas ele não odiava a condessa? Embora surpresa, ela garantiu que estava bem. Naquele momento, um grito masculino de cortar o coração foi ouvido no beco. Os cavaleiros acharam um ladrão do outro lado do beco, e Ellen o deteve com um guarda-chuva. Com um movimento brusco, o cavaleiro puxou o guarda-chuva da armadilha em que ele havia caído por ordem da condessa. Mesmo ao assistir, Ellen pensou que parecia doloroso e desagradável. O fiel cavaleiro Mild muito se preocupava com a senhora, que garantiu estar bem. Contudo, a atenção da mulher foi atraída para a cena que ocorria não muito longe dela. Lá, o conde Morris falava com o mordomo que entregava o envelope ao cavalheiro. Então, o que Domingos segurava era uma carta pela qual arriscou a vida. Philip agradeceu ao mordomo, mas Domingos disse que foi graças à senhora. O conde olhou para sua esposa incrédulo, mas foi forçado a reconhecer o papel dela em toda essa situação. O mordomo agradeceu à senhora, mas Ellen ficou horrorizada. Seria muito diferente do original. Algo daria errado? Por acaso conhece estes documentos? Philip ainda tentava entender. Ellen não entendeu do que ele falava ou que documentos eram. Ele quis dizer que a suspeitava de agressão? Philip notou que não havia dito isso. Não, você me suspeitou. A condessa ficou furiosa com tal audácia, mas o conde notou que se ela estivesse envolvida com eles, não faria sentido dar essa informação antes. De qualquer forma, o chute inusitado foi impressionante. Philip até corou com suas palavras. Pareciam rosas vermelhas e brancas balançando ao vento. O chute impressionante passou diante dos olhos dele de novo, e Ellen notou que ele olhava para sua saia. Então, vou primeiro. Virou-se, decidida a encerrar a conversa. Mal conseguiu dar alguns passos, suas pernas tremiam do esforço incomum. Mild notou o estado da senhora e, preocupado, sugeriu um hospital, e Ellen concordou. Vou buscar a carruagem. O cavaleiro correu para cumprir a ordem. Ellen pensou, pesarosa, que realmente parecia ter se esforçado demais. Um minuto depois, Mild voltou agitado. A carruagem sumiu. Então a condessa perguntou a distância do hospital, e embora não fosse longe, o cavaleiro temia que fosse difícil para ela chegar. E embora Ellen garantisse que conseguiria, Mild se ofereceu para ao menos acompanhá-la. Para a surpresa dela, outro homem perguntou por que não disse que estava ferida. Para a surpresa de Ellen, Philip também se preocupava com o estado dela. Ele notou que se o problema fosse com a carruagem, ele poderia ajudar. No entanto, sua voz vacilou ao notar a firmeza com que a esposa segurava a mão do cavaleiro. Sentimentos pela esposa de quem está prestes a se divorciar são inadequados. Suba no cavalo. É melhor voltar à propriedade para tratamento. O homem estendeu a mão à esposa. Mas Ellen não concordou e queria ser tratada no hospital. Então Philip se ofereceu para pelo menos levá-la. Ellen comentou que ficaria apertado para os dois no cavalo, mas o conde retrucou que ela costumava gostar disso. Vendo que ele não entendia as indiretas, Ellen disse que era um atraente companheiro, mas que o recusaria hoje. Mas o conde ouviu-a chamá-lo de companheiro e perguntou o significado, meu parceiro de vida. Mas como vamos nos divorciar? Não é melhor mantermos distância? Disse a mulher. As palavras de Ellen feriram o conde, que viu que ela estava certa. Com dificuldade em admitir a razão dela, Philip foi desatrelar seu cavalo. Ele ordenou ao cavaleiro arranjar uma carruagem e levar a condessa ao hospital Smith. Sim, conde. Mild, respeitoso, aceitou a ordem do marido dela. Está na hora de irmos, Philip disse, e estendeu a mão para a mulher. Ellen, sem hesitar, estendeu a mão, aceitando a ajuda do marido. E no instante seguinte, o conde a pegou nos braços, dando um descanso às pernas cansadas.
O rosto de Ellen estava perigosamente perto do de Philip, tão que a deixou sem ar. Corando, ela perguntou o que ele estava fazendo. Philip replicou que não importava se ele era seu marido ou um estranho, seria muito mais rápido. Ellen mencionou casualmente que era uma vergonha alheia, e quando o conde perguntou o que significava, ela pediu que ele não falasse mais com ela para que melhorasse mais rápido. O prédio do hospital estava de fato próximo, e logo a condessa foi levada para receber assistência. O médico examinou Ellen e enfaixou suas feridas. Braço e perna feridos, mas o médico garantiu que era só inflamação leve que passaria rápido. Além disso, ela já devia estar melhor, e a condessa lhe agradeceu. Logo, Mild entrou com a mensagem de uma carruagem pronta para a partida. Ao sair do hospital, pararam junto à carruagem e uma ideia louca invadiu Philip. Sua forte mão deslizou suavemente na cintura da mulher ao lado. No momento seguinte, ele a levantou de novo, para a surpresa dela, e depois a soltou, surpreendendo-a novamente. O que está acontecendo? Ellen perguntou perplexa, e Philip sorriu, dizendo que ela parecia preocupada. Mas nem ele explicava suas ações. Ele não amava Ellen, e não queria se divorciar dela o mais rápido possível. Ellen notou que ele havia mostrado descontentamento, mas agora sorria. De qualquer forma, ela pensou que assim que ele a levasse para a carruagem, voltaria para seus afazeres, mas por algum motivo, Philip também entrou na carruagem. O conde Morris sentou e ordenou irem à boutique. Mild, que temporariamente agia como cocheiro, virou-se surpreso. O conde estava insatisfeito por ter que se repetir, e o olhar em seus olhos violeta dizia muito sobre isso. O cavaleiro entendeu tudo instantaneamente e respondeu que já estavam a caminho. Logo, os condes Morris chegaram à famosa boutique. Dentro, a proprietária da boutique os recebeu e agradeceu a visita. Por favor, por aqui. A sala de visitas já os esperava. Ellen e Philip sentaram-se, e a mulher começou a folhear com interesse o catálogo de produtos. E o conde pediu à anfitriã para trazer o que ela lhes recomendasse. Ellen, tomando um gole de chá, pensou. Clientes VIP compram de forma diferente. Parece que aqui também trazem coisas para visualizarmos. Passos cautelosos foram ouvidos no silêncio do quarto. A proprietária da boutique, sorrindo, trazia uma bandeja com frascos. Eram frascos e garrafas com perfumes e essências aromáticas. Ao colocar a bandeja na frente dos clientes, ela explicou que receberam um afrodisíaco com aroma de rosa mosqueta. Uma bela garrafa rosa com um líquido rosado apareceu nas mãos da mulher, que literalmente emitia um brilho mágico. Ellen pegou a garrafa interessada e a levou ao rosto para ver melhor. Ao tirar a tampa, um forte aroma a atingiu. Um aroma muito agradável, disse a condessa encantada. Porém, suas palavras simples causaram forte reação na anfitriã e em Philip. E quando o conde insistiu se ela realmente achara o aroma agradável, Ellen sugeriu que ele próprio o experimentasse. Ela não compreendia a estranha reação dele. Talvez ele não gostasse tanto do cheiro. Mas o conde Morris explicou que o problema não era o cheiro, mas o fato de que era a primeira vez que via a condessa sorrir tão sinceramente e a primeira vez que não ouvia nenhuma queixa dela. Então a mulher lembrou que era uma vilã e devia agir assim. Ah, qual é? Este perfume parece estar a nublar a sua mente. A anfitriã disse com um sorriso que existe uma lenda de que aquele que primeiro inala o aroma quando a tampa é aberta se apaixonará pela pessoa mais próxima do sexo oposto por 1000 anos. Mal compreendendo o que foi dito, Ellen jogou o perfume para longe de si. A bela garrafa caiu no chão e rolou para debaixo da mesa. Essa reação surpreendeu os presentes, e Ellen ficou horrorizada, significando que era um perfume mágico. Se for verdade, será um desastre, pois a pessoa mais próxima é Philip. Após o divórcio de Ellen, ele se casa com Delena, e ela só pode sofrer de amor não correspondido. Você está louca? Coisas importantes precisam ser explicadas antes de abrir. A condessa indignou-se. A proprietária da boutique, extremamente assustada, pediu que a condessa se acalmasse, pois o perfume mágico é apenas o nome do perfume do romance homônimo, onde é descrito como o mais cheiroso. E quando Ellen, incrédula, perguntou sobre o romance, o senhor Renoir encomendou o romance para promover vendas de perfume. Será que isso é publicidade de produto? Pensou a mulher. Achou que era um perfume mágico e ficou com medo. Philip tentou fingir que nada houve, mas Ellen sabia que agira de modo bem estúpido. O conde pediu para embalar tudo e mostrou os itens seguintes:
A anfitriã mostrou um adesivo mágico. Ele é realmente encantado, por isso é caro, mas alivia a dor rapidamente e por isso é popular entre os ricos. Ellen se impressionou com a eficácia do adesivo, perguntando por que Philip não o usara antes. O conde explicou que só o usava quando a dor era insuportável. Era um item de luxo. Ellen sabe tanto do adesivo quanto ele. O conde se surpreendeu. Ellen percebeu que o nome Renoir fora mencionado, que era seu pai ou irmão, e decidiu fingir-se de desentendida para entender a situação. Renoir? São meus parentes? Ellen perguntou, surpreendendo Philip. Ela casualmente pôs o adesivo de lado e pediu os próximos. 2 elegantes guarda-chuvas e um leque foram apresentados. Ellen os olhava com interesse, incapaz de escolher. Ambos eram belos. Então, o conde Morris pediu para embalar os 2, para a alegria da proprietária da boutique e surpresa de Ellen, que só queria um. A condessa pegou o leque, abriu-o. Era muito bonito e gracioso. O material principal é marfim. A qualidade é igual aos dados ao rei, notou a anfitriã. Ellen se surpreendeu que houvesse tantos elefantes para que leques fossem feitos de seus ossos, mas descobriu que era o contrário. Esses animais estão à beira da extinção. Philip notou o interesse de sua esposa no leque, mas Ellen disse logo que, embora fosse belo, ela não usaria tais coisas. Que tipo de coisas? Philip não compreendeu o que ela disse. Devem ter matado um elefante para isso, disse a condessa com pesar. O conde ficou surpreso, pois achava que ela amava produtos de marfim. Ellen estava chocada. Como amar algo que causa a morte de animais em extinção? E marfim te cai tão bem. Philip ponderou. Ellen disse que antes não sabia, mas agora não gostava. Matar elefantes por seus ossos era terrível. Aquilo desanimou o conde de novo. Ellen continuou, dizendo que seria uma boa ideia aprovar uma lei para proteger os elefantes e impedir que fossem caçados cruelmente. Enquanto Ellen falava, Philip ficava mais sombrio. Ela pensava assim mesmo? Tudo que a condessa comprar, ponha na conta do conde Morris, Philip disse à anfitriã, levantando-se do sofá. O conde dignou-se a partir, e Ellen notou a mudança de humor dele. Por que saiu tão de repente? A condessa se sentiu inquieta. Ela perguntou o que Mild, sempre por perto, tinha. Não, Mild também não sabe. Mas o cavaleiro disse que o comércio de marfim é um dos principais negócios do mestre, e outro dia ele caçava elefantes. Ellen horrorizou-se, percebendo ter criticado Philip. O que fazer? Desculpar-se por não saber? Não importa, vão se divorciar, decidiu a mulher. Enquanto Ellen estava perdida em pensamentos, Mild a observou e decidiu perguntar. Foi um divórcio planejado? Perguntou o cavaleiro à condessa Ellen Morris. Um silêncio pairou. Nem a condessa, nem o cavaleiro ousaram continuar. Enquanto isso, o conde Philip Morris voltou à sua propriedade. Ele entrou silenciosamente no escritório com armas na parede. Mas o próprio conde apenas andava inquieto de um lado para o outro pela sala. Ellen ficou indignada com a matança de elefantes por seu marfim, querendo até uma lei para protegê-los. Mas antes, ela alegara que o comércio de marfim era lucrativo e que seria melhor eliminar as criaturas selvagens o mais rápido possível. E ela disse que era mais fácil criá-los e faminá-los do que caçá-los. Mas após Ellen assinar os documentos de divórcio, ela mudou a forma de falar. Ela estava apenas fingindo amá-lo? Um pensamento súbito ocorreu ao conde. Impossível. Ela foi obcecada por ele por 10 anos. Seja como for, pelo comportamento dela, ela só esperava o divórcio. Mas que pensamentos estranhos. Parecia a ele que já não restava sentimento algum por ela. Ele se recordou de como ela se encostara nele, ainda que sem querer. Seu coração parou. Mas o que ele pensa? Ela tenta enganá-lo, é claro. Philip tirou do peito aquela carta fatídica por causa da qual muita coisa aconteceu hoje. E não importa o quanto ele olhasse, as recordações da bela Ellen não o deixavam. Só agora o conde Morris percebeu a mulher maravilhosa que ela era e que a admirava. Talvez ele devesse fingir ignorância e cancelar o divórcio, pensou. Não, não funcionará. Nunca funcionará. Não há mais razão para pensar nisso. Agora é crucial para a prosperidade familiar. Estou velho para reprimir rebeldes, e meu filho ainda não amadureceu. Além disso, estou muito cansado e quero passar meus últimos anos em paz. Esse era o conteúdo da carta do rei. O conde Morris aceitou sua oferta com agrado.
Após a morte da rainha, o conde Morris adotou e criou o filho dela de 10 anos. Mas a condição do rei, a julgar pela carta, piora. Agora, é hora de se preparar para a herança. A carta vermelha voou para a lareira. As chamas a engoliram sem vestígios. Restava pouco tempo, e o conde Philip Morris estava determinado. O conde dedicou as horas seguintes a cartas e trabalho, então decidi contar tudo às crianças. Marlborough e Lila ali estavam, esperando notícias do conde Morris. "O senhor me chamou, pai?" Marlborough iniciou, e o conde, sem cerimônia, disse que era hora de iniciar os preparativos. Esta notícia chocou os jovens, que não esconderam suas emoções. A princesa Hyla, do reino de Perdese, foi vítima de usurpação num casamento político. Ela era triste e retraída, mas se abriu para Marlborough e se apaixonou. Agora, ela enfrenta uma escolha de novo. E Marlborough temia que Lila estivesse em perigo na nova situação. Marlborough preferiria herdar o título de conde a assumir o trono perigoso para viver feliz com Lila, mas agora era tarde demais para isso, e o conde Morris só pôde designar guardas para ela. Ele também queria saber como a condessa se sentia sobre a moça, que respondeu não ter notícias dela. A resposta surpreendeu Philip, pois não era do feitio de sua esposa. Marlborough também confirmou que não a viu nenhuma vez desde que voltaram da lua de mel, embora ele geralmente corra para os filhos, aconteça o que acontecer. Philip lembrou o que Ellen disse no primeiro encontro: "Bem-vindo ao inferno", e ela não mudaria de tática depois. O jovem também achou estranho, mas aparentemente seu pai já havia decidido tudo sobre o futuro deles. O quanto ele sofreu por não expressar seus sentimentos. "Mas ela nunca veio", Lela disse baixinho. O conde Morris finalmente percebeu que Ellen realmente não tinha agredido as crianças e mais uma vez ficou muito surpreso. Mas talvez ela tenha passado algo através dos criados. Mas Lela garantiu que nada disso ocorreu e por isso ela pôde descansar em paz após a viagem. E a moça, com satisfação, disse que talvez a estivesse fortalecendo por ser fraca antes do casamento. O conde ouvia espantado enquanto sua nora admirava como era possível temperar tão duramente. De qualquer forma, ela estava feliz que tudo tenha acabado assim. Mas Ellen está infeliz com o divórcio e planeja vingança ou outra coisa. "O que houve?" o homem se perguntava. Marlborough perguntou se o conde cancelaria o divórcio durante o período de carência do imperador. Philip saltou da cadeira. Parecia que algo mudara. Se as crianças pensavam assim, a atitude dela foi impressionante. Se ela mudou, valia a pena pensar. E por mais que pensasse, ele ainda decidia que não podia confiar nela. Ela esteve com ele por 10 anos, conhecia seu jeito e havia algo diferente. Ela tinha um objetivo. Não, isso nunca ocorreu. Nunca agiu assim, o que torna tudo mais tenso. Ellen estava na senhora. A boutique de Hyde, surpresa com as velas oferecidas, embora as originais só ficassem populares 3 anos depois. Ela questionou por que a proprietária lidava tanto com velas e sua origem. A mulher respondeu que eram de diversos lugares, e as velas de Renoir tinham ótima saída. A condessa ficou surpresa ao ouvir o nome familiar novamente. Seriam essas as melhores velas de Renoir? Provavelmente estão comprando pelos suprimentos do Palácio Real, acrescentou a senhora Hyde. Um pensamento interessante ocorreu à condessa. E se ela trouxesse uma vela especial, será que a senhora Hyde também conseguiria vendê-la? Mas quando a dona perguntou que vela era, Ellen sorriu e disse que era segredo comercial. No entanto, a senhora Hyde queria ver o produto antes de opinar. Mas se fosse uma vela especial, ela a venderia, é claro. Considerando a conversa terminada, a condessa Morris pediu para embalar as velas que escolhera. Velas exigem pouco investimento, tornando-se um ótimo negócio e chance de melhorar sua situação financeira. Ao sair da boutique, Marlborough perguntou por que a dama comprou tantas velas. Em resposta, soube que logo descobriria tudo. Será que eles vão construir um templo ou algo assim? Uma imagem surpreendente surgiu na mente do cavaleiro. Em 1 hora, as velas compradas foram entregues ao conde. Quase todos os criados entregaram as compras da condessa em seus aposentos, e após certo tempo, todas as velas foram postas no quarto da senhora, aguardando humildemente instruções. Ellen, encantada com suas compras, ponderou algo particular, mas sua calma foi rompida por um som alto. Philip irrompeu em seu quarto. "Que velas?"
O homem gritou da porta, olhando com horror para as enormes caixas e o incontável número de compras. Resolvi empreender, Ellen respondeu calmamente ao marido. O homem, insatisfeito, perguntou como velas poderiam ser um negócio, mas ela não ia lhe contar tudo. Então ele se indignou com a forma como ela iria gerir um negócio sem experiência alguma, ao que Ellen respondeu misteriosamente que tinha um plano e que ele não deveria julgar. No entanto, o conde estava realmente preocupado com a esposa. É que todo mundo diz que tem um plano e no fim fracassa. O dinheiro virá desta casa. Não se preocupe, eu me viro com meus próprios recursos, respondeu Ellen misteriosa, pois o negócio de velas aromáticas é só o começo. Ela pediu a Philip que parasse de perguntar e tomasse um chá com ela. Após a papelada do divórcio, você mudou muito e sua atitude com dinheiro também, observou o conde. Além disso, ela nunca o tinha servido chá antes. A condessa temeu ter errado de novo. Talvez devesse ter pedido à criada para servir o chá. Ela perguntou como costumavam tomar, surpreendendo o marido, pois antes ela sempre lhe servia de um jeito especial. Philip pasmou quando a esposa pediu que ele mostrasse como se fazia. Servir chá não é difícil. Poderia tentar? Insistiu ela. O conde, constrangido, não pôde negar tal pedido. Corado, ele posou, virando um pouco a cintura e quase deitando no sofá, para a surpresa da condessa que o observava. E após servir o chá, você tocou os lábios com a ponta dos dedos e me olhou, continuou o conde corando mais. Ellen ficou indignada. Ela não agiria assim, nem com estranhos. Era sua alegria e felicidade, retrucou Philip. Mas a condessa recusou-se a acreditar, alegando não se lembrar de tal comportamento. Por fim, ela pediu ao conde Morris que esquecesse a antiga Ellen para que não se repetisse. Nesse momento, o mordomo passou e Ellen o chamou pelo nome. Ela perguntou como Domingos estava, e lágrimas encheram os olhos do mordomo. Ele se emocionou por ela se importar. Muito obrigado, senhora. Graças a você estou bem. O servo se emocionou. Ellen disse que, se doente, ele precisava descansar. Mas Domingos garantiu à senhora que era capaz de fazer seu trabalho. Então a condessa quis saber sobre a situação financeira da família e pediu ao servo que trouxesse os livros e explicasse tudo em detalhes, e se assustou quando o mordomo estremeceu. Ela disse que se ele estivesse ocupado ou mal, podia deixar para depois. O mordomo, emocionado, disse ser a primeira vez que a madame lhe pedia algo. Ela era uma vilã, e vilãs não pedem, elas ordenam. Já os trago e explico tudo. Domingos fez uma reverência. Logo, livros de contas surgiram na mesa. Ao estudá-los, Ellen ficou surpresa com a fortuna da família, e o prédio que queria quase não custava nada. Porém, as despesas de Ellen excediam toda e qualquer imaginação. Como ela conseguia gastar desse jeito? Ela gastou tudo o que ganhou, endividando-se com maus investimentos e jogos. Levaria 10 anos para pagar. Em dinheiro atual, seriam 800 bilhões. Ela pirou de vez. A casa que Philip comprou com seu último dinheiro era de Ellen. Ele é um santo. Como só agora se divorciou dela? A condessa perguntou ao servo sobre suas compras, e ele disse que estavam no cofre do quarto andar. Ótimo, temos que ver. Ellen pediu ao mordomo para levá-la. Quando chegaram ao quarto andar, o servo inseriu a chave na fechadura e a girou. As portas se abriram para a condessa Morris, revelando uma visão surpreendente. Uau! Ela soltou um suspiro de admiração. O cômodo era enorme e repleto de coisas diversas. Sobre a mesa havia caixas com joias preciosas, muito caras. Sem ter um negócio, você pode virar bilionário vendendo tudo nesta sala. Por precaução, perguntou se poderia levar tudo isso após o divórcio, e o mordomo respondeu que, claro, era dela. Ellen examinou a sala e seus objetos mais uma vez. Philip nada disse ao comprar isto? Indagou a condessa. Domingos respondeu que o patrão lhe permitia gastar sem restrições como ela sabia. E o proprietário nem sabe exatamente o que ela comprou, acrescentou o criado para o horror da mulher. Ellen perguntou por Philip e pediu a Domingos que fechasse a sala para um encontro. Ao fechar a porta, a mulher aliviou-se por ter tudo aquilo, mas ainda havia muito a pensar e fazer. É preciso verificar e calcular tudo direitinho para garantir seu futuro. Guiada por seus pensamentos, a condessa Morris foi ao escritório do conde. Philip estava sentado e nem se virou quando ela entrou na sala.
E só quando ela o chamou, ele apenas virou a cabeça para ela. Ellen explicou que viera para lhe fazer algumas perguntas, mas ele ainda não se virou para ela. Philip, olhe para mim. Ela irritou-se com o marido. O conde perguntou o que houve de repente, ainda sem olhar para a esposa. E quando a condessa perguntou se ela havia perturbado seu descanso, ele negou e sugeriu que ela fizesse suas perguntas. Ellen pensou por que ele não se virava, pois seria melhor falar de frente. Bem, só estou com roupas confortáveis, o conde respondeu. A condessa percebeu que o homem estava nu. Mas por que ele estava assim no escritório? No fim, ela decidiu que não havia nada de errado e insistiu que conversassem olhando um para o outro. O homem tentou resistir, mas Ellen agarrou com confiança ao encosto da cadeira e o virou. Assim que Philip a encarou, os olhos da condessa se depararam com uma visão maravilhosa. O conde Morris vestia um roupão azul revelador, exibindo um peitoral forte e abdômen definido. Mas isso não incomodou a mulher, e ela olhou atentamente nos olhos do homem sentado. Como pode virar a cadeira tão rápido? Philip estava confuso e indignado, mas o olhar de Ellen só via o peito nu do homem. Agora ela compreendia o anseio de Ellen pela atenção do marido. Este roupão só vesti uma vez é um presente, gaguejou Philip envergonhado. Mas Ellen notou que nada dissera, apenas que o roupão lhe caía bem. Crianças sabem escolher presentes. Ela se aproximou do rosto dele, prometendo guardar segredo sobre o roupão. Em troca, pediu algo e cochichou em seu ouvido. Um beijo, sussurrou, chegando perto dele. Philip corou e ficou sem fala com as palavras da esposa. Com dificuldade, ele perguntou como beijar, mas Ellen lembrou que eram casados. Você só me importuna o tempo todo, disse o conde sorrindo. Ellen afastou-se da cadeira dizendo que, se ele não quisesse, ela não insistiria. Mas, para a surpresa de Ellen, Philip concordou, só uma vez. Pronto para o beijo, o homem fechou os olhos, cobriu o peito nu com as mãos e esperou. Abra os lábios, ela sussurrou, se aproximando novamente. O conde obedeceu sem questionar e abriu ligeiramente os lábios em antecipação. Ellen se aproximou do rosto de Philip e beijou levemente sua testa. O homem, surpreso, abriu os olhos em choque e a condessa riu alegremente, pois o conde parecia muito doce e inocente. Você estava brincando comigo, percebeu o conde, e Ellen confirmou a brincadeira, deixando-o envergonhado. E ela disse que, já que o roupão lhe foi dado, ele podia usá-lo sem vergonha. Mas Philip, por fim, lembrou-se do motivo da visita e perguntou, e ela disse que estava verificando as finanças. Só não me diga que não tem dinheiro, pediu o conde desanimado. Ellen, inclinando-se para ele, garantiu que não era nada disso e que era estranho não terem se divorciado ainda. As últimas palavras o deixaram chocado e seus olhos se arregalaram. A mulher o agradeceu por deixá-la gastar à vontade, mas por que ele permitiu que as coisas chegassem a tanto? Porém, era o único que podia fazer para ajudá-la com o estresse da adoção. Após isso, um silêncio opressor invadiu o cômodo. Cada um imerso em seus pensamentos. Você fez o seu melhor, disse Ellen com um tom estranho de gratidão. Ela recuou e ele se surpreendeu de novo. Ela acrescentou que ele sofreu muito por ela e tentaria resolver um pouco os problemas financeiros antes de partir. Com isso, a condessa Morris saiu devagar, deixando o conde perplexo. Embora sempre linda, tinha um amor insuportável por se arrumar. Pensando, o conde fechou os olhos, mas um som alto o surpreendeu. Ellen entrou de novo, e Philip levantou da cadeira surpreso. Não é justo usar um roupão sozinho, disse a mulher com coqueteria em seu roupão azul e decotado. Afinal, foram feitos para usar juntos. Ela se aproximou, segurou as mãos dele e pediu que se chegasse mais perto. Querida Philip gaguejou surpreso, mas atendeu prontamente. E Ellen conduziu cuidadosamente o marido até o sofá e sentou-se, forçando o conde a deitar-se sobre ela. Quebrou as regras. Teve que beijá-la como punição. Ser sensual sem aviso é uma violação. Dito isso, seus seios e o decote de seu roupão balançaram sensualmente. Tão revelador que o homem não conseguiu evitar e aproximou seus lábios dos dela. Um casal se uniu num beijo apaixonado e sensual. O beijo deles durou, excitando-os cada vez mais. Considerando que era preciso continuar, Philip agarrou a condessa pela cintura, forçando-a a fazer outra pose mais reveladora.
Ele, observando a reação dela, olhou fixamente em seus olhos, aguardando uma resposta. Philip franziu os lábios em antecipação à continuação dos beijos e à transição para outras ações. Mas, contrariando suas expectativas, a mulher o socou com toda a sua força e ele caiu no chão. "Ellen!" disse o conde, chocado ao se ver no chão. O homem se ergueu e se viu ao lado da cadeira em que estava sentado. Olhando ao redor, o conde percebeu que estava sozinho no quarto e que, ao adormecer, havia caído da cadeira. Tudo o que acontecera entre ele e Ellen não passava de um sonho, mas ele gostou muito. Ellen, já de roupa trocada, estava deitada na cama, com a mente inquieta. Não sabia o que fazer, questionando se havia exagerado ao beijar o quase ex-marido na testa. Deitada, ela se perguntava se ainda tinha uma chance. Mas deve haver um vilão, senão seria chato. O vilão causa tensão, a protagonista tem sua recompensa. No entanto, ela é Ellen agora, e não pode continuar sendo a vilã, sabendo que isso a levará à morte. Ela decidiu vender tudo para capitalizar seu negócio, deixar um pouco para Philippa e sair da casa, cuidando das crianças. Certo, começo amanhã. Ellen sentou, determinada. Ela pode tudo e realizará seus grandes planos. Naquele momento bateram na porta e a voz de Philip a chamou. Ellen se perguntou o que ele queria, mas o deixou entrar. Ao abrir a porta, Ellen viu o homem no limiar, segurando uma caixa com fita amarela. Após sentá-lo à mesa, ela perguntou o ocorrido. O conde pôs a caixa na mesa e a empurrou para a condessa. Era um presente. Ellen, confusa, questionou o que era e o motivo. "Não vou mais usar", Philip disse. E Ellen entendeu imediatamente do que ele estava falando e o que havia naquela caixa. Ele disse que ficava melhor nela e 3 conjuntos bastariam para o dia a dia. A condessa pensava demais. Será que ele ficou tão envergonhado que não queria mais usar? Ou temia que ela pedisse para cancelar o divórcio se usassem os mesmos roupões, mas ela não compreendia por que ele lhe daria. "Agradeço a preocupação, mas já tenho roupões demais", respondeu a mulher, e pediu que não se preocupasse. Ela não pediria o cancelamento do divórcio por causa de um par de roupões. Se ele não quisesse usá-los em conjunto, então ela também não usaria os dela. Mas, vendo a reação de Philip, ela esclareceu que ele não usava o roupão por medo que ela mudasse de ideia sobre o divórcio. E, para a surpresa do conde, ela disse que iniciaria uma nova vida. Ela decidiu e enviou os documentos ao tribunal. Com um brilho angelical, Ellen disse que não queria que ele se preocupasse com sua mudança de ideia. Mas o conde Morris olhou para a condessa de um jeito muito estranho. Tão estranho que ela não entendeu o motivo daquele olhar. Ele cobriu os olhos com as mãos, cansado. Disse que era um mal-entendido e que não veio por isso. Corando, ele disse que o presente combinava mais com ela e que a queria usando. O que ele estava dizendo? Ellen não entendeu, embora visse o quanto o homem estava envergonhado. Philip se levantou e despediu-se rapidamente, incapaz de suportar. Sem mais palavras, o conde saiu dos aposentos privados da condessa. "Pensei que estava sendo gentil, ou me enganei?" Ellen ponderou, confusa, pois Philip não devia agir assim, segundo a trama. No dia seguinte, a condessa chamou seu fiel cavaleiro. Para a surpresa da condessa, Domingos, o mordomo apareceu, em vez de Milde. "Chamei Sir Milde." "Por que veio?" Ela perguntou ao servo, e ficou surpresa quando o mordomo disse que seu cavaleiro estava com o conde Morris. Domingos respondeu que o patrão o chamou, mas isso não clareou nada à condessa. Por que isso? Philip raramente convida Sir Milde, e que assuntos poderiam ter? O mordomo, pensativo, acrescentou que hoje o conde o chamou ao entrar em seu escritório, e Ellen começou a se preocupar. O servo ofereceu ajuda em vez do cavaleiro, mas a condessa garantiu que não era, e pediu para chamar um mercador com muito dinheiro. Para a surpresa do mordomo, a condessa venderia todas as suas obras de arte. Domingos disse que o comprador mais ativo é um negociante em suas terras, conhecido por baixar o preço. Ele crê ser melhor chamar um avaliador profissional, mesmo que demore. "Certo, chame os dois", decidiu a condessa Morris. "É preciso organizar uma festa para Laila, um grande banquete onde todos os aristocratas livres estão convidados. Prepare tudo nos mínimos detalhes." Ellen parecia bastante inspirada ao dizer isso. No mesmo dia, o mercador chegou e logo prometeu o melhor preço, sem esquecer de agradecer o convite.
O olhar de Ellen caiu nos dedos grossos, cheios de anéis. Ele parecia ganancioso. Ela foi ao quarto andar, mandando o mercador segui-la para ver as peças. Logo nos aposentos, examinavam a coleção da condessa e o vendedor a avaliava. Esta estatueta de cristal é antiga. 2 de ouro, começou o mercador astuto. Mildred sussurrou que há 5 anos valia 10 ouros. O mercador passou para a próxima estatueta, elogiando-a e oferecendo 5 moedas de ouro. Isso surpreendeu Ellen, pois o cavaleiro havia dito que valia 4 e era vendida pelo mesmo mercador. Ela percebeu que ele tentava ganhar sua confiança para então baixar o preço de tudo e enganá-la. Ellen sussurrou a Mildred que averiguasse se mais itens haviam sido vendidos. Aliás, Philip ligou para você hoje de manhã, perguntou a condessa ao fiel cavaleiro curiosa. Evitando o olhar de sua senhora, Mildred explicou que o conde perguntava dos documentos do divórcio e se os havia enviado como finais. Eu disse a verdade. Os documentos foram selados, acrescentou. Ellen viu que Philip não confiava nela. Após um tempo, a avaliação de todos os objetos deste cômodo foi concluída e foi possível seguir para o próximo. Nesse momento, o mordomo entrou e se desculpou pelo atraso. Mildred se ofereceu para mostrar tudo ao mercador com Domingos, e a senhora poderia descansar. A condessa, atônica, olhou para os servos próximos que tremeram de surpresa. E Ellen concordou, pedindo para ser chamada ao fim. Afinal, empregados se sentiam nervosos perto de chefes. Os criados respiraram aliviados. Sentiam a tensão. Ao sair, a mulher pensou que ela também havia trabalhado e sabia como era. Enquanto isso, a condessa foi passear no jardim, pois estava ensolarado e as flores perfumadas. Após algum tempo, ela olhou surpresa para a estrada. Numa alta escada de jardim, um jovem podava uma árvore. Ellen se escondeu atrás de uma árvore e o observou. Logo, o jovem deu alguns passos e desceu da escada para o chão. Mesmo com o trabalho difícil e o suor escorrendo, ele parecia muito satisfeito.